Oi, pessoal. Hoje a gente vai ver o modo subjuntivo. Então vamos relembrar o que é modo subjuntivo. O modo subjuntivo é o modo da possibilidade, da probabilidade, diferente do modo indicativo, que é o modo da certeza. Então, nesse modo aí, no subjuntivo, a gente não vai afirmar alguma coisa com a certeza de que vai acontecer, mas a gente pode afirmar com o que a gente espera que aconteça. Então, o modo subjuntivo é o modo da probabilidade, da possibilidade. E o modo indicativo é o modo da certeza. Então, a gente vai começar com um verbo que vocês já conhecem, que é o presente do subjuntivo. Lembrando que é a soma do presente do subjuntivo com o presente do indicativo que vai formar o imperativo afirmativo, né? Então, nós já vimos isso aqui quando formamos o imperativo afirmativo. E o negativo também. Então, como que a gente conjuga o presente do subjuntivo? Facilita muito se nós colocarmos a palavra que na frente. E aí a gente muda a vogal temática. Então, os verbos que terminam em ar passa para e. Os que terminam em er passa para a. E o mesmo acontece com os que terminam em ir, também passa para a. Então vai ficar verbo andar, terminado em ar. Então na hora de conjugar, eu mudo a vogal temática. Andar vai ficar que eu ande, que tu andes, que ele ande, que nós andemos, que vós andeis, que eles andem. Então, por exemplo, se eu pego o verbo começar, que eu comece, que tu comeces, que ele comece, que nós comecemos, que vós comeceis, que eles comecem. Repare que as desinências finais aqui não se modificam, tá? Verbo correr, termina em er. Então a vogal temática passa para a. Que eu corra, que tu corras, que ele corra, que nós corramos, que vós corrais, que eles corram, né? Verbo terminado em ir, a vogal temática também passa para a. Partir, então vai ficar que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Então, lembrando que o presente do subjuntivo é uma possibilidade, né? Então, espero que você ganhe. Eu quero que saia tal resultado. Eu espero que aconteça algo. Então, essa probabilidade, essa possibilidade vai fazer com que a gente utilize o verbo no presente do subjuntivo. Tá certo? Lembrando sempre de começar com a palavra que e de inverter as vogais temáticas. Beleza? No pretérito imperfeito do subjuntivo, dá para fazer uma relação muito fácil aqui, né? Que relação é essa? Basta eu começar o verbo com a palavrinha se. E aí o que é que eu vou fazer na conjugação do verbo? Eu vou dobrar esse S e fazer a terminação terminada com C também. Então olha aqui. Andar, se eu andasse, se eu andasse. Tu, se tu andasses. Se ele andasse, se nós andássemos, se vós andasseis, se eles andassem. Falar, se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse, se nós falássemos, se vós falasseis, se eles falassem. E aqui a mesma coisa. Repare então que não muda a vogal temática. O A continua aqui, o E continua aqui. Ela vai mudar lá no presente do subjuntivo, né? Só que a terminação é sempre igual. Se, ses, se, semos, seis, sem. E o mesmo acontece aqui. Não muda. Então, correr. Se eu corresse, se tu corresses, se ele corresse, se nós corrêssemos, se vós corresseis, se eles corressem. Partir. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Então, lembrando, presente do subjuntivo começa com que. Pretérito imperfeito do subjuntivo começa com se. E agora a gente vai para o último verbo. Esse verbo aqui, ele tem uma característica específica. Ele começa
com a última conjugação do pretérito perfeito, né? Então, eu vou conjugar o pretérito assim. Eu ando, eu andei, tu andasses, ele andou. Nós andamos, vós andasseis, eles andaram. Andaram. Então, o que é o verbo, então? Repare que o último verbo é andaram. Andaram. Então, isso aqui é no pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito. Então, eu conjugo o verbo, né? Eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes, eles andaram. E aí, o que é que eu faço? Eu retiro esse final aqui do verbo, do pretérito perfeito. E começo o futuro do subjuntivo com ele. Só que aí, na frente, eu vou colocar a palavrinha quando. Também cabe a conjunção se, tá? Então vai ficar, quando eu andar, aí a gente continua a conjugação. Quando tu andares, quando ele andar, quando nós andarmos, quando vós andardes, quando eles andarem. Agora correr, no pretérito perfeito. Eu corri, tu correste, ele correu. Nós corremos, vós correstes, eles correram. Então vai ficar correram, né? Correram. Aí eu tiro esse ão final. Pessoal, aqui tem som de M, mas a gente fala com o som de ão mesmo, viu? É que quando tem esse som de M, a sílaba tônica é a anterior. E quando o verbo terminar em ão, aí a sílaba tônica é essa aqui. Então, correrão, dirão, voltarão, aí é futuro. Agora, se terminar com M, é som de ão também, só que a sílaba anterior é a mais forte. Tá? Então, correram, correram. Tirando o ão, vai ficar correr. E é a partir daí que eu começo a conjugação do futuro do subjuntivo. Então, eu corri, tu correste, ele correu, nós corremos, vós correstes, eles correram. Correram, tira o ão, vai ficar correr. É aí que eu começo o futuro do subjuntivo. Quando eu correr, quando tu correres, quando ele correr, quando nós corrermos, quando vós correrdes, quando eles correrem. E o mesmo vai acontecer com o partir, ou qualquer verbo terminado em ir, né? Então, eu conjugo no pretérito perfeito. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Partiram, tira o ão final, vai ficar partir. E a partir daí que a gente começa a conjugação do futuro do subjuntivo. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem, tá? Então eu vou deixar dois verbos para vocês conjugarem no futuro do subjuntivo. O verbo ver e o verbo vir. Vou deixar então esses dois verbos para vocês conjugarem no futuro do subjuntivo. Como que eu faço para conjugar no futuro do subjuntivo? Pego o verbo do pretérito perfeito. Pego a última pessoa, que é o eles. Tiro o ão final. E aí começo a conjugar a partir do radical e da vogal temática que sobrou sem o ão, tá? Então, conjuguem o ver no pretérito perfeito, conjuguem o vir no pretérito perfeito. Peguem o último verbo, tirem o ão e comece a conjugação do futuro com ele. Beleza? Tchau então, pessoal. Abraço para vocês.